Olá, espiritualistas conscientes, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Cruz E a Nicole Mariani. e hoje o nosso encontro é sobre ciência, consciência e também maturidade. O tema escolhido para o nosso podcast de hoje é super atual e também, no nosso olhar, muito necessário. Como consciência e espiritualidade e ciência podem coexistir com responsabilidade. A ideia dessa conversa não é misturar campos técnicos ou fazer promessas irreais. É ampliar o olhar sobre o ser humano, sobre presença, ética, escuta e integração. Porque talvez o futuro da saúde não esteja na substituição de saberes, mas na capacidade de integrá-los com consciência. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Roxo. Ele é médico especialista em neurologia funcional integrativa. E além da prática clínica, o Marcelo também tem uma busca pessoal pela espiritualidade, pelo autoconhecimento e pela expansão da consciência, que é um tema sempre central aqui do nosso podcast. Marcelo, querido, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade Consciente, é uma honra te ter aqui com a gente. E para a gente começar o nosso papo, então eu quero que tu te apresente aí para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da tua trajetória, além da tua atuação como médico, você tem uma busca pessoal, né, por esse autoconhecimento, pela espiritualidade, então, que te levou a esse caminho. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Thaís, Nicole. É uma honra participar do podcast de vocês, falar sobre um assunto que só me interessa cada vez mais porque tomou boa parte da minha vida pessoal e trago isso para o lado profissional na medida do possível. Então, eu atuo com neurologia com visão funcional integrativa, que é uma neurologia mais abrangente. Isso vem de um descontentamento pessoal meu pelo modelo tradicional de atendimento, modelo convencional, aquele que o médico atende rapidinho, o paciente sai insatisfeito, a gente enche de medicação. Na média, em geral, isso funciona assim. Isso começou a me incomodar, porque eu sabia que eu não estava entregando o que eu poderia entregar. Por alguns anos eu atuei nesse modelo convencional também, porque eu não conhecia outro modelo. Só que isso foi me incomodando, isso foi me provocando, sabe, uma comichão, uma vontade de entregar mais, de poder fazer pelas pessoas aquilo que eu sabia que eu poderia fazer. Então, há alguns anos já, pelo menos uns 4 anos, a minha, a minha atuação ela se voltou muito mais para essa visão chamada funcional integrativa, que a gente não divide a cabeça do resto do corpo. Então, quando chega Uhum. uma pessoa, por exemplo, com uma enxaqueca, ao invés de começar a pensar desde o início do atendimento qual é o remédio que eu vou dar para ela não sai do consultório sem me dizer antes, depois de uma hora mais ou menos, como é que está o intestino, como é que estão as relações dela, relações interpessoais, como é que está o sono, como é que está o emocional, porque tudo isso influencia. E não só nesse exemplo da enxaqueca, como em todo o restante. Então, todo o nosso organismo é interconectado e muitas vezes a causa de uma enxaqueca pode estar no intestino. Não é nem um pouco incomum que isso aconteça e que eu identifique isso nos pacientes. Isso acontece no espectro autista, isso acontece em TDAH, acontece em crianças, adultos, idosos. Então, a visão funcional integrativa é a visão que busca muito mais a causa do que um tratamento para algo que não se sabe a causa. Esse é o viés da visão funcional integrativa e é um modelo de atendimento que me satisfaz muito mais e aos pacientes eu também tenho certeza. Porque, felizmente, a internet ajuda muito para isso. Uhum. Cada vez tem mais pessoas que buscam esse modelo de atendimento. E a gente sabe que também o ser humano é um ser que busca algo mais transcendental, a gente já tem isso. Isso já vem no nosso modelo de fábrica, né? Uhum. E isso eu trago para os atendimentos. Eu tenho as minhas crenças, as minhas convicções, e não necessariamente eu trago elas, mas eu trago a necessidade de que muitas vezes a gente precise, ou que a gente possa se beneficiar de ser espiritualizado, de ter uma crença em algo, em um ser superior, em Deus, ou, né, como quer que a religião possa chamar, enfim, ou a crença da pessoa, mas crer em uma entidade, em um controle superior, em uma organização superior, em algo que está acima de nós,
ter essa convicção, essa crença, isso só faz bem. E tem inúmeros estudos que cansam de mostrar isso já, que pessoas que têm crenças, que são espiritualizadas, que rezam ou que meditam profundamente ou que se concentram com essa intenção de buscar algo que está acima, elas se curam mais de doenças, inclusive como câncer, por exemplo. Uhum. E isso está bem comprovado já. Qual é a verdade absoluta, a gente não tem como saber. Eu tenho as minhas convicções, mas essa visão espiritual é que ajuda muito. E isso faz parte da visão funcional integrativa. Sim, porque o ser humano é um todo, né, Nick? Exato, mas eu também queria entender, né? O Marcelo falou ali que no início dessa trajetória ele se sentiu incomodado e foi buscar o algo a mais até chegar nessa visão de ter a visão do ser como um todo. Marcelo, o que esse olhar para dentro te ensinou como ser humano e o que ele te ensina como médico, ter essa visão integrativa? Isso é muito legal. Essa calma, essa tranquilidade de olhar para dentro me ensina a ter muito mais empatia e ter muito mais calma, paciência, tranquilidade para saber ouvir as pessoas, não só para esperá-las terminarem de falar para poder responder, mas para entender, para tentar me colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que isso é uma virtude que a gente precisa treinar, precisa desenvolver. Essa empatia é algo que está muito relacionado com a minha espiritualização. Sabe que eu já passei por várias fases, é até engraçado, assim. Eu nunca falei sobre isso publicamente, mas eu cresci numa família católica, bem católica. Os meus pais, eles organizaram casamentos na igreja de São Pellegrino. Quem é de Caxias conhece bem. E eles Sim. foram os organizadores dos casamentos durante, acho que uns 20 anos. E eu ia na missa todo domingo, no final da tarde, durante vários anos. Coroinha. Não fui coroinha, meus dois irmãos foram, mas eu não fui, mas por pouco. Mas assim, eu sempre fui muito católico. Minha família é católica. E quando eu entrei na faculdade, é interessante porque depois eu fui professor também nessa mesma faculdade, aqui em Caxias, na UFS. Na faculdade tem não é algo explícito, mas é algo velado. Então, se você tem uma crença em algo superior, se você é espiritualizado, você é taxado como burro, em outras palavras. Isso é verdade, por mais que digam que não é verdade. Então, assim, as pessoas que na academia, na faculdade, detêm posições de destaque, não estou dizendo todos, eu jamais vou generalizar isso, mas na minha vivência na faculdade, e depois como professor também eu observei isso, era muito comum que as pessoas de mais destaque, de maior destaque, tivessem um posicionamento completamente, até de desdém com relação a isso. Tá? Então, eu me tornei ateu na faculdade. Eu comprei um livro do Richard Dawkins chamado Deus, um Delírio, que foi meu livro de Olha, cabeceira durante uns 3 anos. E depois eu contei pro meu pai, isso acho que uns 5 anos depois só, coitado, tive coragem de falar para ele, e foi o desgosto dele. Então, por alguns anos eu fui ateu. Depois quando eu comecei a entender o que é a vida mesmo, que a gente sai da faculdade repetindo um monte de coisa, que a gente sim. acha bonito das pessoas que a gente idolatra. Mas quando eu comecei a parar e prestar atenção e a começar a entender um pouco da vida, eu comecei a vir para o outro lado e comecei a entender que, não, pera um pouquinho, tem muita coisa que não está sendo dita aí. E aí eu comecei a ir para o lado, me disse, depois de um tempo agnóstico, depois eu disse que eu estava me espiritualizando, depois de um tempo eu passei pelo espiritismo, enfim, por várias outras linhas de religiões, inclusive, filosofias. Eu gosto muito de algumas linhas e hoje eu não me defino como uma religião, mas hoje é o momento da minha vida em que eu sou mais espiritualizado e eu acredito em muitas coisas que eu evito falar publicamente porque são crenças pessoais, mas eu tenho certeza que nós não criamos tudo isso, que nós muitas vezes pensamos que somos o centro do universo e enfim, de toda a existência, e nós somos o produto de algo muito maior. Com certeza, com certeza. E é legal trazer essa visão, né, porque geralmente acontece isso quando a gente está na ciência e tem essa ponte é muito longe, porque eu saio da matéria para aquilo que é intocável, que é a história da fé, né. Então Isso. quando a gente tem fé, tu acredita no invisível, e a espiritualidade é isso. E essa expansão de consciência
que foi surgindo nesse passar de tempo? Assim, em que momento você percebeu que essa expansão, que essa consciência com esse olhar mudou a forma de tu escutar, observar e se relacionar com as pessoas do teu entorno, do teu trabalho? A Porque gente muda, existe uma mudança, né? existe, a gente procura, acho que a gente procura na dor ou no amor, né? Uma mudança, geralmente uma mudança profunda, ela nasce de algum desses momentos. Infelizmente, poucas vezes é no amor, né? Geralmente é na dor. Eu tive uma experiência familiar, assim, bem pesada, difícil, que eu passei em 2021. E foi nesse momento que eu comecei a, a questionar muitas coisas, enfim, foi um momento bem de mudança profissional, de mudança pessoal, vida pessoal e de mudanças espirituais. Então, de lá para cá, é até relativamente recente isso, mas nesses últimos 5 anos eu tenho, assim, exponencialmente buscado respostas, mas muito mais tentado entender as perguntas. Porque eu acho que respostas a gente não precisa ter todas, quando a gente tem a tranquilidade de entender as perguntas certas e de ter calma para confiar no processo, para confiar no universo, para confiar, né, no que quer que seja que as pessoas queiram chamar, como queiram chamar, mas para ter tranquilidade. E isso hoje não, já há algum tempo, pelo menos um ano, um ano e meio, assim, que é o momento que eu dei uma grande virada de chave mesmo, que eu comecei a meditar todos os dias. Eu tive meditações que foram muito profundas. Eu vejo uma meditação como um contato com o mundo espiritual muito forte. Eu tenho esse hábito. Felizmente consegui. Uma vez eu não conseguia meditar de tão agitado que eu era. Eu não conseguia ficar 5 minutos parado. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Isso mudou a minha relação com os meus filhos, que são pequenos, mas é muito mais tranquilo. Eles estão muito mais tranquilos. A nossa relação é muito mais calma, muito mais tranquila. Não tem brigas praticamente. Eu sou uma pessoa muito mais hoje para me tirar do sério, só se fizer alguma coisa com os meus filhos, que para mim é impossível praticamente. Eu sou uma pessoa muito mais calma, penso muito mais, falo muito menos e escolho o que eu vou falar, mas hoje eu aceito muito mais o fluxo das coisas e eu sou uma pessoa que acordo correndo muito menos e eu acordo muito mais olhando para dentro. Uma vez eu acordava na minha rotina e era tudo mais agitado, tudo mais rápido, eu queria produzir mais, queria aumentar, queria fazer. E hoje em dia eu entendo que eu estou bem alinhado com o que eu preciso fazer, com o meu propósito, e as coisas vão acontecendo no fluxo natural da vida. Eu não preciso buscar isso, eu não preciso me desesperar, não preciso sair correndo. Então hoje eu sou uma Maravilhoso. pessoa muito mais tranquila, que entende muito melhor isso, e isso se reflete também nos meus atendimentos. Porque eu consigo ser uma pessoa, acredito que tenha muito mais empatia, que consiga estar no momento. Eu acho que a grande questão para mim que mudou, que parece muito simples, mas o que mudou tudo é conseguir viver o momento. Não tá lá na frente nem pensando lá atrás. E isso parece muito simples, mas para mim isso é o que muda, é o que trouxe a maior mudança para mim. É viver o momento, viver o presente. E Muito isso tem tudo a legal, ver com o Marcelo. espiritual, eu acho. A Totalmente. gente consegue ouvir muito mais, prestar atenção, entender o que nos é dito muitas vezes em sincronicidades e por aí vai. A gente fala que é sair do modo de sobrevivência, né, no automático e viver, estar em presença. Mas eu fiquei também com uma pergunta. Eu queria entender como você enxerga a integração entre ciência e espiritualidade, sem misturar papéis, assim, sem criar promessas irreais, né? Sem perder o rigor científico. Como tu Sim, enxerga isso? eu enxergo isso como óbvio. E Uhum. quando eu vejo críticas, eu já cansei de ouvir discursos, eu já sei quais são as abordagens ou por onde que a pessoa vai criticar e tal. Tem filmes, tem discursos, tem livros, tem professores, quando falam da espiritualidade como algo raso ou bobo, ou sem embasamento, todas as críticas também são sem embasamento, porque são baseadas em hipóteses. E são hipóteses muito rasas. E aí, se a gente entrar tecnicamente, por exemplo, eu vou entrar num assunto polêmico, tá?
Eu também nunca falei sobre isso publicamente, mas se a gente falar, Adoro, por exemplo, da adoro. glândula pineal, tá? Que se fala muito que a pineal eu tive um professor que era um grande professor aqui da UX chamado Carlos Jaime Moreira. Ele foi homenageado de inúmeras turmas. Olha só, ele foi homenageado desde a década de 90, quando ninguém falava sobre isso na academia. Gostavam dele já, porque ele era uma pessoa muito sensível, muito verdadeira. E ele falava que a pineal era considerada como a janela da alma, que, enfim, falava sobre isso no primeiro semestre da faculdade, que era aula de anatomia. E quando a ciência, com o verniz da ciência, vem, né, entojada, querer falar que a pineal produz melatonina, que ela calcifica no adulto porque ela não tem função nenhuma, também se fala isso sem embasamento nenhum. Eu digo também porque, na verdade, existem alguns indícios de que não é isso, tá? Só. Mas, vários indícios. Mas quando a ciência fala que a pineal calcifica e não tem função, a gente não sabe o que a gente está falando. A gente sabe o que a gente está vendo no exame de imagem. Agora, ninguém, com os critérios da ciência, que não cabe a espiritualidade nesses critérios, que são critérios muito rasos para isso, não se aplica. Então, são duas coisas que não conversam quando a gente conversa nessa linguagem de rigor científico. Agora, mesmo com rigor científico, a ciência não consegue refutar essas questões espirituais. E ainda assim, eles afirmam que não existe nada, ou que estamos sozinhos no universo, ou que somos só corpo, só matéria, que não existe espírito, sem embasamento. Então fica uma discussão estranha, que existe essa divisão que não tem por que existir, que a pessoa da ciência fala para quem é da ciência, os espiritualizados falam para quem é espiritualizado. Mas a gente precisa Hum. dessa ponte. É isso que eu estou pensando como fazer, porque é um desafio, mas não tem nada que refute isso. É isso que eu tento mostrar muitas vezes, eu fazendo alguns comentários ou algumas postagens, falando a respeito de questões espirituais, questões de alma, porque uma coisa não exclui a outra. Nós somos um cérebro com 87 bilhões de neurônios. Mas quem disse que a gente evoluiu nessa teoria de evolução, que também é uma teoria? O Big Bang é uma teoria, não tem nada provado. Então a gente não tem como tratar isso como se fosse uma verdade absoluta, porque mesmo quem é teórico da física nuclear sabe que Big Bang é uma teoria, apenas que existem várias outras, sabe que teoria da evolução é uma teoria e que o Dr. Enéas Carneiro tinha uma explicação muito bacana sobre a complexidade do organismo e de que isso seria uma coisa impossível de ter sido criada a partir de um príon que se desenvolveu no oceano. De um príon, não, desculpa, de um agrupamento de moléculas proteicas, não é príon o termo, mas moléculas que se agruparam, em algum momento se desenvolveu o DNA. Qual foi esse momento? Ninguém tem a resposta. Quando é que de um agrupamento de moléculas de proteína se desenvolveu o DNA e começou a ter vida? Que é uma coisa tão Ninguém tem essa complexa, né, resposta. gente? É, Ninguém tem. exato. Agora, como é que isso aconteceu de forma espontânea? Eu quero que me respondam. Se não foi algo superior. Isso é uma coisa que quando a gente traz essa coisa da ciência e da espiritualidade, sempre vai ter essa convergência, né? Desse olhar de pensamento. Porque não, a pessoa que é muito ciência, né? E o que é muito espiritualizado, é tudo amor, é tudo luz. Então, assim, como tu disse lá no começo, medicina integrativa. O que que é o integral? O que que é olhar para o todo, né? Então, nós somos um tripé, sempre digo, corpo, mente e espírito, né? Então, hoje, a medicina, né, a ciência já tem aceitado um pouco mais esse quesito. Dentro de estudos, o mais recente, mais comum falado, a questão do reiki, né, que tem até hospitais, não sei se é no SUS ou tem hospitais, tem uma clínica, tem um hospital em São Paulo que trabalha com a atuação do reiki específico. Então, assim, vai mudando, né, Marcelo? Com o passar do tempo, essas teorias que estão aí, né, obscuras, vão cair por terra, porque pelo nosso olhar espiritualista, até porque a gente tem contato com esse invisível e a gente escuta muito aquela informação que vem, e vai expandindo essa consciência, que é esse olhar que tu já tens, né? Então isso vai, de uma forma ou outra, ou pelo amor ou pela dor, as pessoas vão acabar virando essa chavezinha, pelo meu, né, ponto de vista,
para que essa consciência se expanda e a gente possa falar dessas coisas com mais naturalidade, trazendo essa tríade, né, corpo, mente e espírito, para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, para tudo aquilo que nos rodeia. E trazendo esse olhar no teu ponto de vista, na tua visão, o que que muda quando o profissional amplia essa consciência, amplia esse olhar dentro do campo tão técnico que é o da medicina? Então, assim, o que que muda num geral, sem ser o Marcelo? O que que tu tem observado, assim? Quando eu tenho esse olhar mais consciente, mais espiritualizado, como esse exemplo que eu trouxe até, né? Tipo, eu tô um cirurgião, por exemplo, tô operando. Se eu sou ateu total, vou lá, pego meu bisturi, abro, gente, né? Sou instrumentista, papapá. Se é uma pessoa que tem um pouco mais de prioridade, daqui a pouco eu vou fazer lá um sinal da cruz, ou pedir para o meu anjo da guarda. O que que muda, assim? O que que tu vê? Que essa expansão de consciência e esse olhar mais conectado com a espiritualidade na atuação. Eu acho que independente, eu sei que foi uma força de expressão, mas independente de a gente fazer ou não o sinal da cruz ou pedir, a Isso. gente tem alguém que nos acompanha. A gente tem uma energia, algo que nos acompanha. E quanto mais alinhados nós formos com esse mundo espiritual, com o transcendental, mais força nós vamos ter. E muitas vezes a gente pode ter um insight, ou pode ter um pensamento, uma clareza de ideia durante uma cirurgia, durante um atendimento, durante uma consulta, que pode ajudar a pessoa que está ali sendo atendida. Então, eu, eu trago isso na minha vida hoje, em todos os momentos. Eu tenho certeza que tem alguém que está junto comigo, eu tenho guias espirituais, tem alguém que está junto comigo e que me ajuda a ter clareza de pensamento e a falar o que precisa ser falado, a tocar onde precisa ser tocado, a ter a sensibilidade, quando é importante ter a sensibilidade nos momentos específicos. Eu acho que isso torna o médico, na verdade, torna a pessoa mais completa. Quando a gente assume essa integração, né? Quando a gente lembra dessas questões, quando a gente assume essa integração e quando a gente aceita isso, nós passamos a ser pessoas mais calmas, mais tranquilas e mais a oferecer um atendimento mais completo, em qualquer que seja a área da medicina. Então eu tenho isso comigo. Eu não fico pensando nisso durante um atendimento, porque eu tenho certeza que eu já estou com isso, eu já tenho isso, já trago, já carrego. Então, nos momentos, geralmente início do dia e no final do dia, eu costumo fazer minhas meditações, eu costumo me conectar com o espiritual, eu costumo olhar para dentro, costumo respirar, refletir. Às vezes, durante o dia, quando o dia... Tem dias mais pesados também. Então, assim, tem dias, por exemplo, que tem atendimentos difíceis que as pessoas vêm com peso energético, espiritual, muitas vezes. E no meu consultório eu tenho pedras, cristais, tem um monte de coisa, mas a gente acaba assimilando isso muitas vezes, isso pesa também. Então, quando eu sinto que está muito pesado, eu, depois do almoço, geralmente antes dos atendimentos da tarde, eu tenho feito isso várias vezes. Eu estou no carro, às vezes, eu tenho até um lugar que eu paro o carro, estaciono, reclino o banco e fico 10 minutos meditando. Isso aí me ajuda bastante para me renovar, para chegar à tarde, para atender os pacientes renovados, sem aquele peso. Eu aprendi já a conseguir limpar energia pesada e a limpar esse peso espiritual que a gente muitas vezes carrega, porque a gente trabalha em contato com muitas pessoas que vêm trazendo problemas e a gente precisa ajudar. Esse é o Sem meu dúvida. trabalho, né? Não só isso, mas esse é o trabalho que eu exerço. Então, faz parte desse trabalho entender como ajudar as pessoas sem trazer comigo, trazer para mim aquele peso delas, aquela dificuldade delas. Então, isso é eu também acho que é um autoconhecimento, sabe? Acho que tem que ser uma busca individual isso também. Que a pessoa, quando tem o discernimento de entender que não está sozinha, que tem algo mais, que existe energia, que energia é fato, embora seja negada por muita gente, é fato, né? Então, a gente carrega essas energias também, isso pode ficar um pouco com a gente, então a gente tem que aprender a como limpar isso, como diminuir o peso para poder seguir adiante sem isso nos afetar também a nossa vida. Eu É até um treinamento. essa semana eu vi um post e já tinha repostado, acabei não repostando, que tinha duas imagenzinhas. Uma era de um homenzinho com antena, com roteador. Digo, as pessoas acreditam no Wi-Fi, mas não acreditam no nosso campo vibracional. Então, isso que
Então é sobre isso, né, nós temos esse campo energético, se o nosso planeta tem uma malha eletromagnética, né, que a ciência já comprova, né, como é que a gente não vai ter se a gente está conectado? Então é exatamente isso, esse olhar para dentro de expandir a consciência, do autoconhecimento, vai trazendo essas clarezas, né. E essa questão também das emoções, Marcelo, a gente estuda muito dentro da psicologia a psicossomática, né? A psicossomática, que é muito essa questão de quando algo não está em harmonia, acaba saindo como sintoma no nosso corpo. Você que atende várias pessoas diariamente, na sua percepção, o quanto o estilo de vida, o estado emocional, o nível de consciência impactam nos processos tanto de saúde e quanto adoecimento? Hoje, em 2026, é até engraçado ouvir alguém, profissional principalmente da medicina, falando que, ou pensando que a nossa mente, que o nosso cérebro não interfira em outros processos, como dores, por exemplo, como no intestino. É até engraçado, né? A gente tem, hoje já sabe, através do nervo vago, por exemplo, do sistema nervoso Uhum, autônomo, a gente tem uma comunicação direta, o eixo cérebro-intestino. muito. Todo mundo já teve ou conhece alguém que teve uma diarreia porque estava muito nervoso. A via contrária também acontece. A gente desenvolve enxaquecas ou ansiedade muitas vezes por problemas na barreira intestinal. Síndrome do intestino irritável, intestino inflamado, etc, etc, desbiose. Então, assim, essa comunicação do cérebro com todo o restante do organismo, ela existe e eu vou te dizer o seguinte, eu tenho, por exemplo, pacientes com fibromialgia, que é um problema muito difícil de tratar, porque são dores crônicas e que muitas vezes, eu vou te dizer assim, eu recebo pacientes que já foram em mais de uma dezena de médicos, às vezes, e que não conseguiram resolver o problema. Quando chegam para mim, a única coisa que eu faço é não ter esse olhar raso de olhar e pensar assim, qual é o problema, qual é o neurotransmissor, ou qual é o remédio que eu vou dar. Não, é melhorar o estilo de vida da pessoa. Muitas vezes eu não trato nem diretamente o problema. A gente tem um conceito na saúde funcional integrativa chamado terreno biológico. Terreno biológico é que nem adubar a terra para poder plantar alguma coisa. Muitas vezes uma pessoa que vem consultar com um problema, a enxaqueca, a fibromialgia, o próprio TDAH tem isso. A pessoa está Sim. inflamada, ela está com as defesas em alerta, ela está com o organismo todo desequilibrado, com o sono desequilibrado, com o intestino sem funcionar, estressada, ansiosa, com alimentação, que é uma porcaria. Ainda mais a gente aqui na nossa região da Serra, eu atendo muita gente de fora também, mas a nossa região aqui da Serra do Rio Grande do Sul, a gente tem uma tradição, essa alimentação tradicional, que é uma dieta italiana, cheia de Dele pão, cheia glúten, de inflama massa, cheia de tudo. glúten, de farinha branca. É uma Polenta. dieta altamente inflamatória para a maioria das pessoas. Então, a gente corrigindo essas questões que são pilares de saúde, eu tenho, sei lá, talvez uma centena de pacientes que melhoraram, mais do que isso até, que melhoraram de problemas muito complexos depois de terem passado mais de uma década com outros médicos, melhorando o terreno biológico, sem nem olhar diretamente para o problema, porque o problema é uma consequência do desequilíbrio. Então, a gente equilibrando o terreno biológico, melhorando pilares de saúde, melhorando sono, alimentação, relacionamentos, estresse, ansiedade, a pessoa melhora e volta sem queixas. Eu canso de postar isso nas minhas redes sociais, mostrando. É muito comum. Então, o problema, às vezes, não é aquela ponta do iceberg que está aparecendo. E é isso que eu digo que a visão funcional integrativa é procurar as causas. E as Uhum. causas, em quase 100% das vezes, estão numa rotina, num estilo de vida desequilibrado. Muito, isso falou tudo, é muito verdade. E aí volta de novo, né, corpo, mente e espírito, tá tudo conectado, né, tá tudo conectado. No momento que a gente começar a olhar com um olhar mais, profundo para isso e expandido, né, a gente vai ter eu, Thaís, né, o meu olhar, vai haver uma mudança bem significativa, assim, né, na medicina, em todos os setores, porque a gente olha o Quanto ser mais humano, pessoas, né? mais Quanto mais pessoas olharem pessoas. para isso, É, melhor vai exato. ser. E que cuidados tu acreditas, Marcelo, que as pessoas precisam ter ao buscar a espiritualidade dentro da saúde? Uma Isso é pergunta bem complexa. importante, né? Existem muitas pessoas que
principalmente na nossa época de infoprodutos, de posicionamento no digital, de querer ganhar likes e visualizações a qualquer custo, tem muita gente que fala coisas que não tem sentido. Eu acho que tem que ter, é difícil isso, mas a pessoa tem que ter, primeiro tem que ir onde se sente bem. Se a pessoa está se sentindo bem, aquilo está fazendo bem para ela. Provavelmente. Mas tem que ter senso crítico também, né? Para evitar charlatão, para evitar golpe, para evitar coisas que ela possa ficar à mercê. Eu acho que procurar pessoas que têm algum respaldo, pessoas que são sérias quando se posicionam, quando comunicam, que não tentam vender a qualquer custo, mas que tentam instruir, informar, educar as outras pessoas. Eu acho que são algumas dicas, né? E, e não dá também, muitas vezes, para a gente deixar de lado a ciência, tá? Então, assim, deixa eu refazer minha frase. Não dá para a gente deixar de lado a ciência. A ciência é necessária, é necessária. Né? A gente chegou até aqui, diminuiu a mortalidade infantil, melhorou a expectativa de vida, muito em função da nossa ciência, é óbvio. Agora, a ciência não exclui espiritualidade. O que não dá é para a gente casos, por exemplo, de pessoas com câncer que abandonam tudo que os oncologistas falam para fazer um tratamento totalmente alternativo. Eu não recomendo isso. Não recomendo porque eu acho que não é por aí, tá? Pessoas que têm tratamentos que bem embasados, que têm comprovação científica, que funcionam, eu acho que podem funcionar em conjunto com a espiritualidade. Eu não acho que um exclui o outro. A gente não pode ser totalmente espiritualizado negando a ciência e a gente também não deve ser 100% científico negando a espiritualidade. É um mundo onde existe essa conversa. Eu estou tentando encontrar qual é o, o, o meio termo, o equilíbrio entre esses dois mundos. Eu estou buscando isso ainda também. Não sei se existe uma resposta, mas a resposta, para mim, é onde eu me sinto bem hoje. E eu acho que cada um tem que buscar onde se sente bem. Eu só não acho que dê para a gente excluir um ou outro. Vou fazer um adendo antes da Nick seguir, porque que é importante a gente trazer isso que tu trouxe mesmo, porque a gente vê até enquanto terapeutas, né? Na nossa atuação enquanto terapeutas, ah, de acontecer muito disso, das pessoas virem, tô tratando ah, X, Y, Z, tenho o meu psiquiatra lá que me trata a minha ansiedade. Ah, não quero mais tomar medicamento. Eu disse, não, a alopatia precisa ser seguida, o medicamento tem que ser tomado, tu tem, né, a Nicole é psicóloga, tem que ir lá na psicóloga, são áreas complementares, de novo, corpo, mente e espírito, cada um vai cuidar de um setor e essa tríade se completa, então legal tu trazer isso, porque às vezes as pessoas realmente querem, né, deixar uma coisa de lado e se não, e a gente vive aqui no 3D, a gente vive no planeta Terra, aqui é matéria, né, é sentir, é vivenciar, então a gente tem que ter isso, né, que é a nossa base toda. Então, bacana trazer esse olhar que fortalece aquilo que a gente traz também junto aos nossos atendimentos, que cada coisa tem o seu valor, o seu peso, e juntas elas completam, né, a nossa integridade como ser humano. Tem um neurocirurgião carioca que ele é muito reconhecido nacionalmente, chamado Raul Marino Júnior. E eu tava me lembrando, tá? E tem a ver com isso que tu tá comentando. Eu comecei a pensar em sair do ateísmo quando eu estava nessa ignorância, quando eu li o livro dele. O livro dele chama A Religião do Cérebro. E foi justamente uma pessoa da ciência, que é neurocirurgião, a minha área, que escreveu. Então eu dei respeito. Eu respeitei naquela época por isso. Então, esse carteiraço para mim foi importante para eu poder abrir a porta. E o que ele traz no livro, que é uma coisa muito interessante, em outras palavras, é aquilo que eu comentei no início, que a ciência não exclui a espiritualidade, de forma alguma. Mesmo que tente falar que é bobagem, que não sei o quê, não exclui e não vai excluir nunca, porque ela existe. Então, ele traz isso no livro dele, em outras palavras, e o que a gente precisa é aproximar essas duas áreas, porque a gente só vai ganhar, a humanidade só vai ganhar, os médicos vão ganhar, os pacientes vão ganhar, e nós vamos evoluir com isso. Parando de Exato. negar uma coisa que é
eu não vou dizer que é visível, mas que para quem prestar atenção e viver o Ela momento, tá aí, vai né? sentir. Ela tá aí. É. Por isso que viver o momento, estar no presente, para mim, é uma das maiores respostas, porque a gente sente as coisas, a gente está vivendo o presente, a gente presta atenção, a gente observa, a gente vê. Então, é entender, é ver que a união entre entre esses dois pilares da vida, que são a ciência e a espiritualidade, é o mais importante. Muito bem. E para irmos fechando a nossa conversa, Marcelo, que mensagem você deixaria hoje para os nossos ouvintes, para quem deseja cuidar cada vez mais da saúde de forma integral, consciente? Tem tanta coisa para falar, eu vou finalizar com uma mensagem. Para mim, o que eu mais gostaria que as pessoas estivessem atentas é viver o presente, que é a única vida que existe. A gente muitas vezes, e isso pode ser sim, resolução para muitos casos de ansiedade. Eu era uma pessoa ansiosa, inclusive, e eu resolvi isso com zero medicação, só vivendo o presente. Porque se a gente consegue viver de fato a nossa vida, não ficar vítima de redes sociais, não ficar vítima do celular, comer com atenção, prestar atenção nas conversas com quem a gente vive, compartilha a vida, com as pessoas que a gente ama, estar no presente e não ficar pensando só no futuro ou preocupado com algo do passado, isso já é um passo gigante para que a gente possa conhecer a si próprio mais e conhecer as outras pessoas e entender mais da vida e da espiritualidade. E entender que muitas vezes, sempre, eu diria, quanto mais a gente trabalha os pilares de saúde, a gente vai evitar precisar cuidar da doença. Então, cuidar bem do sono, que é prioridade, não é inegociável. Dormir bem é o preço que a gente paga para estar acordado e com saúde. Cuidar bem da nossa alimentação, que o que a gente ingere pode ser veneno e pode ser remédio. Cuidar bem dos nossos relacionamentos, que as pessoas que a gente se relaciona também podem ser veneno ou podem ser remédio. E aproveitarmos mais o momento. Eu acho que isso resume o que eu considero hoje como promover saúde, para não precisar cuidar de doença. Muito bom, muito bom. Esse papo daria mais várias horas, né, de conversa aqui. Com certeza vai ser um registro bacana aqui na nossa lista de podcasts. Nossos ouvintes com certeza vão adorar, Marcelo. Quem sabe, né, num outro momento a gente aprofunda aí esse nosso olhar. Então, a gente quer te agradecer, né, esse teu olhar trazendo, né, esse amor aí pelo teu trabalho, também com tanta responsabilidade trazendo, né, esse olhar de espiritualizar-se, né, da gente estar em conexão com nós mesmos, da gente estar olhando para si e quero fazer um adendo para quem não tem esse olhar, porque tu traz muito da meditação, isso é um hábito que eu também tenho, que o que que é o meditar, né? É o me dizer. Então, quando a gente está nesse momento, e não precisa ser a meditação, eu vou fechar meu olho, vou lá a um mantra. Não, eu posso me conectar comigo mesmo, para que eu possa ter essa expansão de consciência, botando meu fone de ouvido e indo correr no parque, na esteira na academia, vou fazer meu treino, né? Vou dar uma caminhada, vou surfar. Então, cada um tem o seu momento de se dizer, de meditar. E isso realmente nos traz para o agora. Então, obrigada por estar conosco neste momento, né? Essa entrega, esse papo foi super bacana, profundo e com certeza extremamente necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então, obrigada aí por participar com a gente do Espiritualidade Consciente. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. E sempre que tiverem convites assim, eu estou à disposição. O assunto meditação já daria um podcast, o dois da parte. Com Então, certeza. adoro falar sobre esses assuntos porque são coisas que eu vivo no meu dia a dia que para mim são muito importantes. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, nós que agradecemos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Marcelo, nós vamos marcar ele lá no nosso Instagram do Espiritualidade Consciente, compartilhar as redes sociais. E fica a mensagem, pessoal, que esse episódio possa ampliar cada vez mais as nossas consciências, trazer mais equilíbrio aí para a nossa vida. Lembrando sempre que o corpo expressa, a mente interpreta e o espírito orienta. Então, cuidar da saúde é honrar todo esse tripé em harmonia.
Um abraço e até o próximo episódio. Até mais.